sou Wallace Costa, supervisor de relacionamento da FENAI. A FENAI é a Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, onde nós temos como missão a promoção do bem-estar, de projetos sociais, culturais, educacionais e, inevitavelmente, nós também, como representamos o empregado Caixa, nós lutamos pela garantia dos direitos dele. Então, é um trabalho bem diferente, onde que a gente acaba flutuando em várias camadas, eu digo, porque tem a parte do relacionamento mesmo direto com a direção da instituição, assim como também a parte política para que a gente consiga executar o trabalho dentro das agências, dentro das unidades, que não é um trabalho fácil, mas que tem surtido um efeito muito interessante, principalmente do segundo semestre do ano passado para cá. No início do trabalho, a gente tinha um dilema de como conseguir ter o mínimo de informação gerencial e que fosse uma informação confiável das pessoas que estavam atuando em campo. Então, a gente pensou em várias soluções, obviamente chegavam em soluções tradicionais, algum CRM para ele ficar colocando lá informações a respeito do cliente que ele visitou, o cliente, no caso, o empregado Caixa. Mas a gente tinha o receio de que aquelas informações não fossem de fato fidedignas, digamos. Porque a gente tinha que ter a certeza que, de fato, se a pessoa se comprometeu, se a assistente se comprometeu a ir numa agência, que de fato ela fosse naquela agência. Então a gente precisava dessa resposta, até para que a gente pudesse prestar contas das atividades que eram realizadas. Então, a gente tem uma reunião semanal, por exemplo, todas as sextas-feiras, onde que a gente faz o alinhamento do que aconteceu na semana e já é apresentado o planejamento da próxima semana. Então, obviamente que esse planejamento tem que estar dentro do alvo. E aí a gente acaba fazendo um encontro dessas informações para saber, de fato, elas aconteceram, se elas foram cumpridas de acordo com o que foi planejado. Então, ela ajuda, o alvo ajuda a gente nesse sentido, de ter realmente uma informação real, instantânea, de que a atividade aconteceu naquele dia, naquele horário que foi proposto. Então, é bem interessante para a gente nesse sentido. Particularmente, o alvo acaba sendo para a gente como uma agenda virtual, literalmente. Inicialmente nós temos uma equipe de 8 pessoas, que provavelmente nos próximos meses vai se ampliar. Então, você tem 8 pessoas em diversos estados. Então, ficava um pouco complicado de se conseguir controlar. Mas eu gosto informações que são interessantes para a gente, como elas recebem ajuda de curso, aquela coisa toda, a gente precisa verificar se as despesas estão lançadas lá, então isso acaba a gente ajudando a fazer um encontro de contas quando elas apresentam os arquivos físicos que foram notas e comprovantes para ver se é real. E a gente gosta também de entender muito, eu uso muitos relatórios para ver quanto tempo ela gasta, por exemplo, quanto tempo ela fica dentro de uma agência, quanto tempo ela fica conversando com o empregado Caixa. Porque para a gente isso é muito, muito importante, porque no meio bancário todo mundo sabe que é muito corrido. Então, uma agência, se pega uma agência grande, por exemplo, uma agência em Taguatinga, aqui no DF, lá no centro de Taguatinga, a pessoa não tem tempo nem de levantar para tomar água. Imagina para receber a gente para falar de projetos e tal. Então, acaba que é interessante a gente conseguir enxergar o tempo médio que elas ficam nesses lugares. Então, se a gente consegue fazer um dimensionamento, mesmo que seja mínimo, tipo, pegar e cruzar a informação de quantos empregados Caixa você tem numa agência, numa unidade, com quanto tempo que ela ficou. Então, você consegue ter uma ideia de quanto tempo ela conseguiu efetivamente falar com esse pessoal, que para a gente isso é muito importante, já que os outros canais eletrônicos acaba que a gente tem uma dificuldade na entrega da informação. Bom, em relação à experiência com a Alvo, desde o início a experiência tem sido muito, muito boa. A gente consegue enxergar que existe um cuidado muito grande com a gente como cliente. Então, desde o início, quando a gente estava pensando em adquirir a plataforma, onde que as pessoas prestavam de fato o serviço de consultoria, né? Falava tentando encaixar com o nosso negócio a plataforma de forma que ela pudesse ser de fato efetiva no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, assim, desde a implantação, na época, quando foi o Murilo que até que atendeu a gente,
Ele ajudou na hora que a gente foi definir, por exemplo, compra de equipamentos, banda de internet que deveria ser interessante a gente contratar para que não houvesse qualquer tipo de problema quando a equipe estivesse em campo. A gente teve até auxílio nesse sentido. Então acabou que conseguiu ajudar a gente além daquilo que a gente necessitava no momento. Então como eu gosto de falar, eu gosto de sempre partir pela experiência da aquisição de algo e não propriamente dito pelo produto. Então eu acho que desde o início, a nossa relação, do início da nossa relação até hoje é muito boa, porque assim, nenhuma outra empresa de outra plataforma que a gente adquirisse, talvez eu nunca teria contato com o CEO da empresa, por exemplo. E o CEO fez questão de ligar, conversar, de entender de que forma a gente poderia contribuir para que o Alvo ficasse cada vez mais próximo daquilo que a gente esperava. Acredito que a Alvo ela já vem agregando valor desde o dia que a gente contratou. Pela forma, voltando ao que eu falei antes, pela forma como vem tratando a FENAI, mesmo, é uma entidade representativa, não é uma entidade, a gente não vende absolutamente nada, e conseguiram entender de fato como é que funciona o nosso trabalho. E eu tenho certeza que, assim, obviamente, eu consigo perceber as melhoras nítidas que estão acontecendo na plataforma. Isso já vem, a gente na época, uns 3 meses atrás, 4 meses, a gente fez um documento, mandou para a Cíntia pedindo algumas melhorias e rapidamente isso, o pessoal já avisou que estava em desenvolvimento, que estava... Então, assim, tudo vem acontecendo muito rápido e de uma forma até inesperada pra gente, porque acontece tão rápido que a gente fala, nossa, já aconteceu um negócio que a gente pediu há tão pouco tempo. Então eu acho que assim, na nossa relação FENAI e Alvo, eu acho que ela vem agregando valor desde o dia da contratação. Então a gente está assim, particularmente, eu posso dizer que estamos extremamente satisfeitos com o serviço que é prestado hoje.